Como ter presença e ser percebido pelas pessoas. Bom, quem te falou que primeira impressão não importa, essa pessoa mentiu muito. Peraí, essa pessoa mentiu muito. Porque primeira impressão importa sim. Lembra daquela série Suits, não sei se você já assistiu, que tem aqueles dois advogados que eles tentam, que eles são de uma empresa, né, muito grande, de advocacia lá acho que em Nova York. E eles, chega o Harvey, fala pro Mike, que é o outro cara, que se ele já começa perdendo, ele nunca vai ganhar. Mas se ele começa ganhando, ele tem muito mais chance de ganhar. É basicamente isso. Era quase isso a frase que ele tava falando. E isso, quando se trata de pessoas, interação, é muito real, faz muito sentido. Porque se você chega, tipo, pra conhecer uma galera nova e você chega meio assim, meio retraído, sabe, meio contido, com a expressão facial rígida, não fala com todo mundo, não chega e cumprimenta, sei lá, não quer abordar tal grupo de pessoas, ou não chega pra falar com tais pessoas, isso fala muito sobre você, sabe? Então, por exemplo, a primeira impressão importa. Para você ter uma presença marcante, primeira impressão importa sim, tá? Importa sim. Bom, um dia desse eu tava num banco com um amigo meu e chegou um cara lá e eu falei logo pra ele, pra esse meu amigo que a gente tava. Falei, ó, olha esse cara como ele chegou no banco. Ele tava falando no celular, tipo, alô, não sei o que, tudo bem? Não, vamos fazer assim, tá ligado? Olha a presença desse cara. Eu não tô falando pra você ser que nem esse cara. Ser esse cara desrespeitoso e que... Não desrespeitoso, né? Mas eu tô te dando esse exemplo por quê? Porque olha a presença que esse cara tem. Imagina como ele deve ser, sei lá, em uma interação, estando numa roda de amigos, por exemplo. Ele tá no banco onde tem pessoas, estava tudo silêncio, ele chegou falando no celular alto, não quis nem saber, sabe? Isso é uma presença muito forte. Só que esse cara ele tem que tomar cuidado, porque em algum momento ele pode respeitar o limite das pessoas para com ele, certo? Não, para as pessoas mesmo. De respeitar o limite das pessoas. Bom, presença fala muito sobre linguagem corporal. Bom, eu queria te passar uma técnica rápida assim, de linguagem corporal. Quando você está em um ambiente, se estiver sentado ou em pé, tenta ocupar espaço. Por exemplo, esse espaço que eu estou ocupando é o meu corpo que está aqui. Ou seja, ocupe espaço. Se sinta confortável no espaço que você está, certo? Se sinta bem, se sinta expansivo. Expanda a sua linguagem corporal, a sua comunicação. Expanda o seu corpo. Pense que você está em um lugar que te traz muito conforto, na sua sala, talvez. Expande sua linguagem corporal, tá? Quando você tiver interações com várias pessoas, expande ela, expande. Ocupa espaço. Isso mostra muito sobre a sua presença também. Outra coisa, pode reparar. Por exemplo, você vai conhecer pessoas novas e quando você fala pela primeira vez, as pessoas dão muita importância. Pode perceber. Se elas não te conhecem, elas vão querer entender quem é esse cara, o que ele está fazendo aqui. E é aí que você já ganha, começa ganhando. Porque você fala com confiança, você fala com uma dicção boa, você fala com uma postura, não é bem uma postura, mas você fala com uma convicção, com uma voz boa. Você fala, entendeu? Fale com uma voz boa. Isso já passa respeito, a pessoa começa a te respeitar instantaneamente, certo? Outra coisa, presença, cara, é muito sobre você aqui dentro. Sobre você mesmo, entende? É tipo, qual a imagem que você tem de você aqui mesmo quando você tá no meio social, no meio das pessoas? Você dá valor para suas ideias? Por exemplo, sei lá, você tá numa rodinha de amigos, a galera fala, a gente vai fazer tal coisa agora. Você pode ser o cara e falar, não quero fazer isso agora. Isso é uma presença. Isso é você falar, eu tô aqui, eu não concordo com isso, certo? Não tô falando pra você fazer isso, tá? Seja calibrado. Tudo que eu falar aqui, você pensa. Pô, não é bem assim, não é 8 ou 80, não é uma coisa radical, certo? Então pense, como eu tava falando. Tipo, entenda as suas ideias e expresse elas. Expresse elas de uma forma muito boa. Fale o que você realmente quer falar, não tenha medo da reação das pessoas. Isso demonstra muito sobre sua presença, sobre quem você é. Se você pensa uma coisa e não fala, você tá deixando de ser você, entendeu? Então, quando tiver um ambiente social, para você ter uma presença forte e ser lembrado pelas pessoas, chega e fala o que você quer. Eu não concordo com isso, eu quero fazer tal coisa agora, entendeu? Acabou. Ou seja também
uma coisa muito boa. Entre em movimento. Entrar em movimento demonstra muito sobre a sua presença. Entrar em movimento, o que é? Por exemplo, você está numa interação no meio social, numa resenha com os amigos e tal, blá, blá, beleza. Você fala assim, galera, vem cá, chega aqui. Vamos jogar tal coisa? Vamos jogar um Uno? Vamos jogar alguma coisa? Não, bota tal música, muda a música. Não, vem comigo. Isso é movimento. Isso é dar movimento para sua interação. Para ser você não. Mas para dar movimento pro ambiente que você tá. Você tá dando esse movimento. Entende? Essa presença é muito forte. Porque você tá organizando e você tá planejando o que vocês vão fazer agora. Certo? Isso demonstra muito sobre como você lida com você mesmo, com as suas ideias, certo? Porque isso é muito poderoso. Você dá movimento para as interações e para o ambiente que você está, principalmente se ele estiver monótono e chato. E não esqueça, quem não é visto não é lembrado. Vamos só recapitular. Postura, ideias e movimento. Isso. Postura, ideias e movimento. Se você tiver isso, você vai ter uma presença muito boa. Uma presença marcante. Você não vai ser esquecido facilmente pelas pessoas, certo? Então, dê movimento para o lugar que você está. Não tenha medo de expressar suas ideias, falar que não concorda, ou dar movimento ao... Não tenha medo de dar movimento ao ambiente que você está, certo? Falar, galera, vamos fazer isso aqui, o que vocês acham disso? Ou chegar numa roda de amigos, não concordo. Uma coisa muito interessante também é que algumas pessoas podem se sentir meio excluídas, talvez, em algum grupo. Se você já se sentiu assim, você tem que rever como você está lidando com as suas ideias. Porque, por exemplo, se alguém está te excluindo, não deixe essa pessoa te excluir. Ou um grupo. Chega e fala. Chega e agrega. Sempre bom agregar para as pessoas. E outra, por exemplo, quando fala sobre presença, talvez você tenha alguma pessoa que você lembre de presença. Nossa, essa pessoa tem uma presença muito forte. Eu lembro do meu pai. Meu pai tem uma presença muito forte. Só que a presença dele não é marcante de uma forma muito ele não é aquele cara que sai falando alto e tal. Ele é marcante de uma forma sutil. Ele chega e fala com todo mundo lembra dele, mas de uma forma sutil, calibrada. E é isso que eu quero que você seja. Você pode expressar do seu jeito de ser. Seja marcante do seu jeito. Porém, entenda que para você ser marcante, você precisa marcar de alguma forma as pessoas, certo? Você precisa chegar e agregar para elas. Ou seja, para você não ser excluído em algum grupo, tenta agregar alguma coisa para esse grupo. Sei lá, por exemplo, se tem alguém que você tem um grupinho que você quer falar e você não tá conseguindo entrar nele e, sei lá, falar suas ideias, o que você pensa, preste atenção no que esse grupo tá falando e pensa o que eu posso falar que pode agregar ainda mais. Ou se esse grupo tá falando uma opinião, dê a sua, sei lá, dê a sua opinião, certo? E é isso. Postura, ideias e movimento. Entre em movimento. Isso aqui é muito marcante quando se trata de presença.